Olá, pessoal! Olha de novo eu na segunda parte, vamos lá? Gente, agora eu vou falar dos gráficos do movimento retilíneo uniforme variado. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro gráfico que a gente tem para representar o movimento uniforme retilíneo variado é o gráfico da aceleração em função do tempo. Lembrando que lá no movimento uniforme retilíneo, nós não tínhamos aceleração. Aqui a gente tem, como a aceleração é sempre constante no movimento uniforme retilíneo variado, ou seja, por exemplo, se eu tenho um carro que a velocidade dele vai aumentando a cada segundo 20 metros, ele sempre vai aumentar 20 metros por segundo a cada segundo. Nesse caso, a aceleração a gente fala que é constante. Então, o gráfico que representa essa aceleração é uma reta. Já para o movimento uniforme retilíneo, lembrando que a gente não tem esse gráfico. A aceleração é zero. E a velocidade? A velocidade do movimento uniforme retilíneo variado é representada por esse gráfico aqui. A gente tem uma reta inclinada. A reta dele é uma reta inclinada, porque a velocidade vai aumentando ao longo do tempo. Contrário do movimento uniforme retilíneo, olha aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. A gente tem uma reta paralela, uma reta constante, porque a velocidade é constante, a velocidade não muda. Então, olha bem a diferença desses dois gráficos da velocidade. No caso, se a gente tivesse um movimento retardado, a gente fala que é um movimento retardado, que a aceleração é negativa, a minha reta aqui, ó, ficaria assim, inclinada, só que é assim, nessa posição, porque a velocidade estaria diminuindo ao longo do tempo, certinho? Agora a gente vai ver o gráfico da posição em função do tempo. Esse aqui é o gráfico aqui, ó, que representa a posição em função do tempo no movimento uniforme retilíneo variado. Primeiro, gente, vamos ver a fórmula aqui que representa esse deslocamento aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui nada mais é do que uma função de segundo grau, ó. Tem esse formato, y que é igual a mais b vezes x mais c vezes x ao quadrado. E o gráfico que representa uma função de segundo grau é uma parábola. Então, a gente tem uma parábola que vai representar a posição, o deslocamento do meu carro em função do tempo. Se essa parábola tiver concavidade voltada para baixo, a gente tem um movimento retardado. Ou seja, a aceleração aqui, ó, ela é negativa, ela é menor do que zero. Então, a gente tem, toda vez que eu bater o olho e pedir para mim marcar a alternativa que representa o gráfico da posição, da distância percorrida em função do tempo, e for uma parábola, a gente tem um gráfico que representa o movimento uniforme retilíneo variado. Se essa parábola tiver concavidade voltada para baixo, a aceleração é negativa, o movimento retrógrado, o carro está freando, a pessoa está freando. Nesse caso agora, ó, quando a gente tem um gráfico com a parábola com a concavidade voltada para cima, nesse caso a aceleração é maior do que zero. A gente tem um movimento acelerado, ou seja, a velocidade está aumentando ao longo do tempo. Olha a diferença do gráfico da posição em função do tempo do movimento retilíneo uniforme variado com o gráfico da posição do movimento uniforme. Nesse caso, a gente tem uma reta inclinada. Então, sempre que o exercício me pedir, olha, qual é o gráfico que representa a posição de um movimento uniforme retilíneo? É esse gráfico aqui que a gente tem uma reta inclinada. Que seria o gráfico de uma função de primeiro grau, daquela forma que a gente usa lá. Espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes um tempo. Agora, quando eu tenho uma parábola e pede para mim o gráfico que representa o movimento uniforme retilíneo variado, é um gráfico que tem essa parábola. No caso, se a parábola tiver concavidade voltada para baixo, movimento retrógrado, movimento retardado, desculpa, gente. Agora, se o gráfico tem a parábola voltada para cima, movimento acelerado. Então, eu queria que vocês observassem bastante bem essa diferença entre o gráfico do espaço em função do tempo, do movimento uniforme retilíneo variado, que é uma parábola,
E o gráfico do espaço em função do tempo, do movimento uniforme retilíneo, que é uma reta inclinada, certinho? E a velocidade, eu queria que vocês observassem que a velocidade do movimento uniforme retilíneo é uma reta inclinada, enquanto a velocidade, o gráfico representa a velocidade do movimento uniforme retilíneo, a gente tem uma reta paralela, que a velocidade é constante. Já no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. Então, o gráfico, se eu fosse representar a aceleração aqui, estaria aqui no eixo X aqui, ó, que seria zero. Então, a gente não tem aceleração. No caso, eu não tenho gráfico aqui representando a aceleração no movimento uniforme retilíneo. E no movimento uniforme retilíneo variado, a gente tem um gráfico de aceleração, que é uma reta paralela. Ou seja, a aceleração é constante. Certinho, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aguardo vocês para a nossa videoconferência de correção da semana 3 sobre gráficos que representam os movimentos uniforme retilíneo e movimento uniforme variado. Até mais, até a semana que vem. Grande abraço a todos!